necessário para nós hoje. Olá, pessoal, boa noite. Vamos continuar aí, então, o nosso estudo, né? Daqui a pouco vocês não vão estar me aguentando me ver mais, né? Terceira semana que a gente continua aí os nossos estudos, mas... E está sendo muito oportuno, né? Assim, a gente também está chegando aí ao final de mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai começar o último tópico desse capítulo 4, e é um tópico muito importante também, porque vem justamente fechar essa parte, né? Depois a gente vai fazer, vamos dizer assim, como se fosse um resumo, né, de tudo que a gente já estudou nesse capítulo, de tudo que a gente já viu, porque é um capítulo muito importante e muito chave para a doutrina espírita, né? Quando a gente fala da pluralidade das existências, é um tema em que ele é basilar, vamos dizer assim, da doutrina espírita. Ah, foi a doutrina espírita que formalizou isso? Não. A pluralidade das existências, né? Isso já é algo muito antigo, que está presente em várias religiões, em vários povos, esparramado aí por todo o planeta, né? Desde a época mesmo de Moisés, já se sabia dessa questão da imortalidade da alma. Então, isso não é novidade para ninguém, mas o grande mérito, né, da doutrina espírita, que vem aí ser o consolador prometido, é porque os espíritos do Senhor vêm a todos os cantos enviar as mensagens, o Kardec vai fazendo essas perguntas, e ele codifica isso tudo e organiza para nós termos uma verdadeira compreensão do que de fato são as reencarnações, né? E é de fato o nosso grande a nossa grande oportunidade de redenção. Na semana passada a gente estava conversando um pouco, né, sobre as histórias ali do João Evangelista, depois do Camilo Chaves, o rei Nabucodonosor. Então a gente vai percebendo, e isso também fica muito claro lá no Céu e Inferno, como que as reencarnações vão nos trazendo o crescimento quando bem aproveitadas, quando nós sabemos aproveitar os talentos que nos foram confiados para poder multiplicar. Então, a doutrina espírita, ele tem não só esse aspecto religioso, mas também filosófico e científico. Esse tripé ele vai estar presente em todas as questões, em todas as obras da doutrina espírita, até o ponto do próprio Kardec dizer, olha, se acontecer algum dia em que a ciência avançar e confrontar, e ver a ciência provar que isso é verdade, qualquer coisa abandone e siga com a ciência. De tamanha importância e fidelidade do codificador com a verdade, né? Então, isso tudo vem para justamente nos elucidar. E sobre a parte filosófica, né, entrando aí também um pouco já no tema da noite de hoje, haviam várias correntes de pensamento, isso ao longo de todo o século, né, ao longo dos séculos da humanidade terrestre. Praticamente ali começando com Sócrates, né, Platão e tudo mais, mas eles tinham diversos tipos de pensamento, eles tinham as certezas deles, vamos dizer assim, aquele ócio criativo onde eles ficavam contemplando a natureza, se questionando, perguntando, conversando. E um dos temas que era bastante debatido, até por não haver nenhum consenso, era justamente esse tema que nós vamos conversar na noite de hoje, que é essa parte chamada ideias inatas. Então, o Kardec não tirou isso de trás da orelha. Isso já é um tema que já vem sendo debatido e conversado, principalmente entre, vamos dizer assim, os filósofos, né, há muito tempo. E o que seriam essas ideias inatas? Seriam justamente essas ideias já que nós carregamos conosco mesmo. Essas ideias, vamos dizer assim, preconcebidas, né? Então, vamos ler a primeira pergunta, essa 218, que aí o Kardec ele vai começar a pincelar e aí a gente vai tendo também cabedal para poder ir conversando a respeito das respostas dos espíritos. Então, lá na questão 218, Kardec pergunta: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Ou seja, aqui já está muito consolidado, e aí a gente até entende também todo o aspecto pedagógico do Kardec, de como que ele vem colocando a necessidade da reencarnação, a necessidade de refazimento,
a necessidade de reconciliação. Então, aqui nessa parte, a reencarnação já está consolidada, isso já está muito certo. E aí o Kardec quer entender o que, que o espírito carrega com ele mesmo. Então, por isso que ele pergunta, olha, conserva o espírito algum vestígio das percepções, ou seja, o que de fato fica com o espírito, o que ele lembra, o que é dele, o que ele, vamos dizer assim, perde. Então, é isso que ele está querendo dizer. E aí os espíritos esclarecem, olha, guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Ou seja, o espírito ele sempre vai guardar essas vagas lembranças das últimas reencarnações. Então, e aí denomina, né, essa questão da teoria das ideias inatas. Então, isso, como eu estava dizendo, não começou com o Kardec. Isso é um conceito antigo que nos leva aí às reminiscências de Sócrates e Platão. Por quê? Essas teorias que eles tinham, eles afirmavam que antes de virmos ao mundo, nós já tínhamos esse conhecimento dentro de nós mesmos. Ou seja, eles já estavam adentrando ali esse aspecto da reencarnação. Eles já entendiam que antes da gente reencarnar nessa atual existência, a gente já trazia esse conhecimento, a gente já trazia algumas ideias. E esse conhecimento, ele ficava como se fosse uma reminiscência, como se fossem lembranças adormecidas pela própria carne. Então, a gente tinha isso, e por estar encarnado, por estar num corpo, a gente naturalmente ficava um pouco atormentada esse conhecimento. Então, como que acontecia isso, né? Tanto é que Sócrates, o que ele costumava fazer? Eu acho que, assim, ser amigo de Sócrates devia ser, assim, uma chatice, porque o que ele fazia era só ficar perguntando, né? Então, ele só formulava as perguntas para os outros. Então, se falasse assim, tá quente. Mas por que tá quente? Não, porque eu estou sentindo calor. Mas por que você está sentindo calor? Não, porque eu estou suando. Mas você está suando por causa de... E ele ia instigando perguntas e perguntas e mais perguntas para a própria pessoa chegar num ponto em que ela começa a raciocinar ou que despertasse nela a verdadeira resposta para aquilo que ela estava buscando. Então, o Sócrates, ele arrancava de dentro das pessoas essas verdades. Então, ele xingava as pessoas, ele ia fazendo esses questionamentos. O próprio Platão, no Mito das Cavernas, ele nos mostra que somos apenas sombras, ou seja, projeções passageiras e reais de nós mesmos que transcendem a matéria. Ou seja, o que é matéria, o que é corpo, o que é espírito e continua sempre. Já Aristóteles, por outro lado, diferente de Sócrates, ele defendia que nós tínhamos as ideias através das observações dos objetos. E aí a gente formulava uma ideia, formulava um pensamento. Então, consegue perceber o antagonismo que existia entre esses dois pensadores? Sócrates já acreditava que nós conservávamos essas ideias inatas, já trazíamos esse conhecimento de nós mesmos. Por outro lado, Aristóteles falava, não, essas ideias que a gente tem é porque a gente fica observando. Então, estou aqui observando essa rua e falo assim, poxa, quem sabe aqui não dá para fazer um prédio para estudantes? Então, é uma ideia que surge ali através de uma observação. E aí eles não chegavam a um consenso. Isso no século XVIII também tinham esses embates. René Descartes, no século XVIII, defendia as ideias. John Locke, por outro lado, falava, olha, essa questão das ideias inatas é papo furado. E aí o que Kardec faz? Olha, vamos ver então o que os espíritos têm para nos orientar a respeito disso. Se é de fato essas ideias inatas, se elas existem, se nós carregamos esse conhecimento conosco mesmo, ou se é simplesmente uma ideia assim falsa, que não faz sentido. E aí por isso que ele pergunta, faz essa questão a 218, olha, então a gente quer dizer que a gente guarda essa vaga lembrança, são as ideias inatas. E aí o Kardec ele vai justamente aprofundar nesse tema. E aí ele pergunta, não é então quimérica a teoria das ideias inatas? E aí que surge essa questão da 218A. Porque hoje, no nosso cotidiano, a gente pode nunca ter conversado sobre essas ideias inatas. Mas naquela época, naquele campo filosófico, eles discutiam sobre esse respeito. Ainda não tinha batido o martelo, vamos dizer assim, sobre essa resposta. E aí os espíritos respondem, não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria,
o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em partes, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é um que, na existência precedente, ele ficou. Então, veja bem, esses conhecimentos em cada existência não mais se perdem. Aquilo que nós conquistamos, que é fruto das nossas inteligências, daquilo que nós nos dedicamos, isso é patrimônio imortal do espírito. Vai estar sempre acompanhado comigo. Então, se nessa encarnação, por exemplo, eu vou, sei lá, fui farmacêutico, então eu entrei na universidade, fiz lá, estudei tudo mais, esse conhecimento sobre o fármaco, isso vai ser meu, vai ser patrimônio meu. Eu vou ficar com aquilo. Na próxima encarnação, por exemplo, eu vou estudar engenharia. E aí eu vou aprender a fazer os cálculos, a fazer as contas, fazer a projeção de um prédio, aprender sobre as estruturas, sobre o alicerce, como é que faz a fundação. Então, aquilo ali também é um patrimônio meu, assim como também no campo das artes, e aí vai, em cada parte do conhecimento. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, que vem através do nosso esforço, é sempre a questão do nosso próprio esforço, da nossa própria conquista, a gente não perde isso jamais. Então, quando a gente analisa essa questão também, essa resposta, a gente se lembra da questão 118, do próprio Livro dos Espíritos que a gente já viu, porque Kardec pergunta se os espíritos podem degenerar. Eles falam, o Kardec faz esse questionamento, olha, a gente consegue andar para trás, vamos dizer assim, a gente consegue retroagir? E aí os espíritos respondem, né? Olha, o espírito pode ficar até estagnado, mas ele não retroage. Ou seja, o conhecimento, a ciência que lhe veio, ele não a esquece mais. Aquilo que é conquistado é nosso patrimônio. E aí continuam eles aqui, liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Ou seja, a matéria, né, esse corpo físico mais grosseiro, mais denso, é que nos faz, muitas vezes, termos justamente esse esquecimento momentâneo, vamos dizer assim, ou então vagas lembranças, como se fossem assim flashes de aquela memória vem e some, aquela ideia vem e aparece. Por que isso acontece? Por causa justamente da matéria. Aqui é um campo muito grosseiro. Se nós olharmos a escala espírita, né, dos mundos, a gente está só acima do mundo primitivo. Ou seja, ainda estamos no mundo de provas e expiações, caminhando sim para o mundo de regeneração, mas a nossa matéria, frente a toda que existe no universo, é ainda uma matéria muito grosseira. Então, isso prejudica a capacidade e a memória também dessas ideias inatas. Durante a encarnação, esquece-os em parte momentaneamente. Ou seja, aqui também vem uma outra bênção, né? Porque a gente muitas vezes fala assim, poxa, eu queria saber tanto quem que eu fui na outra vida. Ah, não, eu queria ir atrás de um quadro, de algum médium, para poder desenhar quem eu fui na outra vida, saber o que aconteceu, onde que eu vivi, se eu fui rei, se eu fui rainha, se eu fui plebeu, o que aconteceu. E pela bênção do esquecimento, a gente não sabe, porque nós sabemos, consigamos até, às vezes, ficar sabendo de algum fato que nos alegre. Poxa, olha só minha filha, ela já foi minha mãe, já a gente sempre tinha uma relação ótima, que maravilha, e ficarmos surpresos com aquela notícia. Agora, e se for uma notícia desagradável? E se for alguma coisa que nos tormente? Então, nada é por acaso. A gente sabe e se lembra daquilo que nos vai ser útil na atual reencarnação. Então, se eu tenho de alguma memória, de alguma lembrança que não vai me ser útil, que não vai me fazer bem, e às vezes, muito pelo contrário, se a gente pode, às vezes, simplesmente despertar sentimentos contrários ao nosso progresso, seja através da irritação, do desapontamento, isso nos é podado. Então, é muito importante essa bênção do esquecimento, porque no fundo, se a gente formos cada vez voltando lá atrás das nossas reencarnações, a gente sempre vai achar algo que a gente hoje faria diferente, que a gente se arrepende.
porque se a gente tivesse sempre acertado desde o início, a gente não estaria mais aqui na Terra. A gente não estaria no mundo de provas e expiações. Com certeza a gente até poderia estar, mas já trabalhando incansavelmente pela regeneração daqueles que ainda ficaram para trás. Então, isso, eu tenho essa notícia para dar para vocês. Certamente, todos nós lá para trás fizemos coisas que não foram tão proveitosas, né? Então, a gente tem esse esquecimento. Porém, continua lá na resposta, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Ou seja, a intuição dos aprendizados que ficaram, e aqui eu me referi mais à questão intelectual, às vezes de uma conta da engenharia, ou né, ali da questão da farmácia e tudo mais, mas nós também, ao longo das existências, vamos acumulando outros tipos de saberes. O saber olhar para uma pessoa e identificar se ela está angustiada, se aconteceu alguma coisa. A sabedoria de falar, de educar um filho. A resposta de saber dar no momento certo, quando uma pessoa perde um ente querido. Então, tudo isso é uma sabedoria que nós vamos acumulando ao longo das existências e que, se necessário, quando nós nos depararmos com algum tipo de situação que se assemelha ao que já vivemos no passado, podemos sim ter como flash uma inspiração, uma intuição de algo que já fizemos e que foi útil, que deu certo, para podermos então ter o mesmo tipo de comportamento. Então, esses flashes, essas intuições, elas sempre vão chegando, porque é sempre no nosso patrimônio íntimo que a alma vai registrar as suas experiências, acerca das quais lembrará sempre essa ideia inata nos trabalhos que a gente desempenhar ao longo dos nossos processos reencarnatórios. Então, continua a resposta dos espíritos dizendo, se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. A ciência, a gente percebe que é assim, né? Vem por exemplo, chega Einstein e fala, olha, é isso, essa fórmula, não sei o quê, passa a vida toda ali se dedicando e deixa todo um trabalho ali para a humanidade. Os cientistas, o que eles fazem? Eles pegam aquele trabalho do Einstein, pegam aquelas teorias, pegam aquelas fórmulas e vão estudar, ver se estava certo, se não estavam, vão pegar o raciocínio dele e eles avançam dali para frente. E aí vão, desenvolvem, raciocinam e tudo mais. Os próximos cientistas pegam aquele outro trabalho e assim vão dando prosseguimento. E aí é assim que acontece conosco também. Né? A gente sempre vai recomeçar a partir daquilo que a gente já desenvolveu, a partir daquilo que a gente já experienciou em outra vida. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que na existência precedente ele ficou. E aí, na verdade, também a gente entende que a gente viu nas questões passadas, né, na questão 216, que o espírito é o mesmo, mas a posição social do espírito ela sempre pode mudar. Então, a gente ainda deu o exemplo do próprio Emmanuel. Numa encarnação, ele veio como um senador importante, culto, com uma posição social relevante, com bastante recursos financeiros. Então, ele vivia em um meio que era condizente com a situação dele. Ele tinha ali experiências que condiziam com a realidade. Já na outra encarnação, na próxima seguinte, ele já vem numa posição social completamente diferente da que ele viveu na última. Ele já sai de um senador romano para um escravo, ou seja, muda aí como se fosse da água para o vinho. Ou seja, vai viver completamente outras experiências, outras realidades, mas tudo a partir do ponto que ele parou na última. Então, se na última ele foi soberbo, orgulhoso, agora ele vai aprender a desenvolver a humildade, a tolerância, a paciência. Então, essas posições sociais, elas vão mudando constantemente, mas aquilo que nós já aprendemos, nós vamos ser testados, e aquilo que nós ainda não aprendemos e que nos equivocamos, vamos partir através das expiações e das provas, continuar testando até que um dia a gente aprenda e consiga praticar essa lição. Então, essa é a resposta aí dos espíritos na 219A.
E para a gente fechar, para abrir também aí para se alguém quiser comentar alguma coisa, na 218b, o Kardec continua perguntando: grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas. E aí os espíritos respondem: nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido. Ou seja, nós sabemos que temos um tempo encarnado, então, por exemplo, Pedro, nessa encarnação, ele vai viver 100 anos. Ok. Viveu 100 anos, com 100 anos retornou ao plano espiritual. Vou precisar ficar um tempo no plano espiritual. 10, 20, 30, 50, 60 anos, não sei quanto tempo. E depois, vamos supor, de 50 anos, eu reencarno novamente, para viver mais 50, 60, 70, 100 anos, o que for. Ou seja, entre duas reencarnações, nós sempre temos um tempo no plano espiritual. Esse tempo, ele vai, assim, variar de acordo com cada um, tanto em quantidade de tempo, quanto em aproveitamento desse tempo também. Porque, por exemplo, quando nós analisamos lá o livro Pensamento e Vida, o que que esse livro é? Ele, na verdade, é uma cartilha que tem nas escolas do mundo espiritual para os espíritos que vão reencarnar. Ou seja, é como se fosse assim, uma faculdade que eles têm lá no plano espiritual para orientar, ensinar, sugerir todos os espíritos que vão reencarnar o que que eles vão lidar aqui na Terra. No caso específico do livro Pensamento e Vida, o Emmanuel, né, adapta essa cartilha para nós aqui encarnados, das lições que eles aprendem lá, de como que o nosso pensamento vai atuar na nossa vida. Como que ele vai criar as imagens e afetar não só aquilo que a gente vivencia em termos de saúde ou de doença, no nosso trabalho, na associação, no amor. Então, isso tudo, é como se fosse um curso, vamos dizer assim, que a gente tem do lado de lá. E aí, a hora que reencarna, vai justamente ver, olha, e aí, vamos ver se esse curso valeu a pena, se aprendeu. Então, nós temos esse período, né, que depois o Kardec, a gente vai estudar isso mais para frente aí, ele denomina de erraticidade. E aí, os espíritos respondem, olha, na erraticidade o espírito progride, e aí eles falam, olha, pode melhorar-se muito, mas depende também de cada um, né? Nas obras do André Luiz também, nós vemos várias aí colônias, né, como no caso do Nosso Lar, outros hospitais, pontos de socorro, onde os espíritos têm também não só a oportunidade do esclarecimento, mas também a oportunidade de trabalho, né? No livro Sexo e Destino, o André Luiz eles nos mostra o Instituto Almas Irmãs. Para que é esse instituto? Ele é destinado ao socorro de irmãos necessitados de reeducação sexual. Então, é um instituto gigantesco, né? Assim, eram quilômetros e quilômetros quadrados com diversas áreas, diversos departamentos, e era como se fosse um hospital-escola, onde os espíritos que precisavam, vamos dizer assim, melhorar nessa parte sexual, nesse concepção específica, eles recebiam cursos, recebiam treinamentos, recebiam todo o cuidado, toda uma orientação para poder justamente aprender e analisar tanto as coisas que eles fizeram na reencarnação passada, quanto também programar as próximas reencarnações. E é interessante porque, aí eu vou agora pegar minha cola para não passar número errado para vocês, mas o André Luiz traz esses números falando que os que passaram pelo curso desse hospital-escola, de todos eles, 18% saíram vitoriosos da reencarnação. 22% chegam melhorados. 26% imperfeitamente melhorados. E 34% com dívidas lamentosas. O que isso quer dizer? Que por mais que nós façamos cursos, que aprendemos e que temos lições valorosas no plano espiritual, hora que chega na carne, a história é outra. Aí a influência material é muito forte. Muitas vezes nós não conseguimos lembrar com integridade dos ensinamentos e dos recursos aprendidos no plano espiritual. E aí, então, é necessário a questão da vigilância, da oração,
do sono físico, que os nossos mentores sempre vêm nos elucidar, nos relembrar dos compromissos, daquilo que nós precisamos corrigir e acertar. Então, faz parte, né? No próprio livro Os Mensageiros também tem a história da queda de Otávio. Ele se preparou 30 anos e ficou lá na fileira dos que estavam falidos, né? E acabaram falhando também quando vieram na Terra. Então, só o saber, só o estudar não basta. É necessário também passar, vir aqui na Terra, e aí aqui é que nós fazemos o teste verdadeiro para saber se nós vamos ser aprovados ou não, para poder aí avançar, vamos dizer assim, de ano, né? Alguém quer fazer alguma consideração sobre essas questões nesse 18? Deixa eu só ver a ordem aqui. Zé Carlos. O Pedro, pelo que eu entendi, então, aquelas crianças que nunca tocaram piano e sabem tocar piano já trazem essas ideias natas nela, né? Seria isso, né? Exatamente. Assim, porque quando a gente vê esses casos, né, eu fico pensando, poxa, como que a pessoa não acredita em Deus, né, assim, porque não tem outra explicação, né, como é que vai explicar uma criança com 5 anos, às vezes, tocar vários instrumentos, trocar várias questões, e aí não só no campo das artes, né, aqui no Brasil mesmo a gente tem um menino que, com 8 anos, ele toca violão, guitarra, teclado, ukulele, tocam vários instrumentos, e aí ele já foi aceito até no Clube Internacional de Pessoas com Alto QI. Ou seja, esses conhecimentos, com 8 anos de idade, não vem só dessa encarnação, é fruto das encarnações passadas. E aí é justamente esse o tema, né, das ideias inatas, ou seja, aquelas reminiscências que nós trazemos das vidas passadas, né, das outras reencarnações. Ao mesmo tempo, as ideias malévolas, aquilo que foi prejudicial para o próximo, essas a gente não traz, né? Por exemplo, eu, há 200 anos atrás, eu posso ter sido um soldado que aprendi a matar as pessoas. Hoje eu não trago mais isso. Pode ser isso também? Aí o esquecimento também ele vai podando, né, aquilo que não vai ser útil na nossa encarnação. Agora, por outro lado, né, nós ainda temos dentro de nós os impulsos para as más ideias ou os más comportamentos, né? Então, não é que eles ficam, vamos dizer assim, completamente podados, mas esses impulsos, eles estão dentro de nós, né? O nosso homem velho ainda fala muito alto. Então, a gente tem sempre que a importância do vigiar e orar, né? Porque, por exemplo, às vezes esse seu, vamos dizer assim, esse exemplo que você trouxe de comportamento violento, há 200 anos atrás, poderia se traduzir numa morte, num assassinato, alguma coisa assim. Mas, às vezes, hoje, esse comportamento violento ele pode ser representado por uma resposta mal dada, por alguma discussão, alguma coisa assim. Porque, no fundo, continua o comportamento violento, mas ele está sendo, vamos dizer assim, podado, está sendo trabalhado, né, até que ele cesse completamente. Tá bom, obrigado, meu irmão. Vamos lá, Kiko. Boa noite, gente. É o seguinte, na B aí, que fala que o espírito também progride no intervalo entre o desencarne e a nova encarnação. Ou seja, progride na dimensão espiritual. E aí, você falou, inclusive, Pedro, dos cursos, né? E dos estudos, até que os espíritos são matriculados, como conta no livro Sexo e Destino. E eu me lembrei de outra situação. No Céu e Inferno, naquele monte de comunicações, são muitas comunicações, né? Tem espíritos que ficam 300, 400, 500 anos na dimensão espiritual antes de ter uma nova encarnação. Tem casos lá, e todos os casos, o que acontece? Principalmente nos espíritos medianos, a sofredores, a infelizes, a imperdenidos no mal, o acontecimento que revela progresso e que dá a eles a condição e a oportunidade de nova encarnação. É o arrependimento, em todas as suas fases. Primeiro o remorso,
né, de ter, como eu pude ter feito isso, o constrangimento e a vergonha que todos passam do momento do desencarne, né, vendo suas vítimas, ou aquelas pessoas que você fez o mal, como o caso de um assassino que assassinou muitas pessoas, né, e morre decapitado, e ele vê os espectros de todo mundo que ele assassinou, e pela razão ele se arrepende, pelo raciocínio, ele fala, puxa, o que adianta eu matar todo mundo se está todo mundo aqui, ninguém morreu, né? E me cobrando, e o constrangimento, a vergonha, e daí vem o remorso, vem o arrependimento, às vezes o arrependimento não é sincero, é o arrependimento para se livrar do sofrimento espiritual, né? Mas só encarna, começa a se preparar para uma nova encarnação quando tem o arrependimento sincero. Então, significa que o arrependimento é um passo de progresso moral, né? E eu achei muito legal isso, porque, por exemplo, tem um caso lá no Céu e Inferno, um espírito suicidou 4 encarnações sucessivas. A última, então, quase que ele resistiu. Assim, ele ficou 60 anos vivendo em extrema miséria, na miséria mesmo, né? E aos 60 anos ele não aguentou mais, subiu numa torre e pulou lá de cima, né? Porque não aguentava mais sofrer a provação e a expiação terrestre da miséria. Os espíritos e Deus, né, olham isso, esse merecimento, né, que ele quase conseguiu, e naquele tempo viver 60 anos, a expectativa média de vida era 30, 35 anos. E ele conseguiu viver em condições muito difíceis, na extrema miséria, e era a 4ª vez que ele suicidava. E teve a oportunidade pelo arrependimento, né? Ele mesmo chegou a essa conclusão pelo raciocínio. Puxa, eu vivi 60 anos, olha a misericórdia de Deus, eu consegui suplantar as dificuldades, a provação da miséria extrema, e fraquejei no último instante, né? Exatamente. É muito interessante isso de poder evoluir, não só encarnado, como desencarnado, né? E assim, essa parte do arrependimento é o primeiro passo, né? Porque o nosso olhar também, quando a gente cita algum suicida, por exemplo, nós enxergamos a lei, assim, a lei de justiça, a lei da caridade, a lei do amor, sendo que, na verdade, para Deus isso é uma lei só, né? Então, os nossos olhos, a gente pode pensar assim, não, ele é suicida, vai ficar lá no vale, sofrendo e tudo mais. Mas na conta divina, tem toda uma misericórdia, tem toda uma matemática que só Deus sabe fazer para poder calcular e ver o que pode ser feito para aquela pessoa específica, para aquele caso, né? Então, enquanto nós estamos na erraticidade, a gente pode progredir ou não, é sempre uma escolha pessoal, né? Depende de nós mesmos. Tem espíritos também, por outro lado, que ficam na erraticidade que não avançam também, ficam só de lado e tem o livre-arbítrio, vai sendo tolhido, até que tem umas reencarnações compulsórias também. Então, por isso que eles dizem, né? Entre um intervalo de uma e outra, ele pode ter progredido, não significa que progrediu, né? Já na 219, o Kardec pergunta qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o da língua, do cálculo, etc. Aí já entra na questão que o Zé Carlos acabou de trazer para a gente também, né? Daquelas pessoas que trazem esses conhecimentos e que logo cedo já começam, seja no campo das artes, das línguas, de qualquer outra situação, já mostrar um comportamento e um avanço muito grande naquilo, né? Tem um exemplo também, lá nos Estados Unidos, que a hora que eu estava pesquisando hoje mais cedo para poder trazer, ele chama Jacob. E ele, em 1999, foi o ano que ele nasceu lá nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu com ele? Ele falava normal, só que aos 2 anos, ele parou de falar. E ficou durante 2 anos sem falar. Ou seja, dos 2 aos 4 anos, ele não falou mais nada. E quando ele voltou a falar,
aos 4 anos de idade, ele se comunicava em 4 idiomas distintos. Ou seja, antes ele falava só o americano, né, vamos dizer assim. E aí, aos 4 anos de idade, ele volta a falar, mas começa a falar 4 diferentes. Ele entrou na universidade aos 11 anos, e aos 12 publicou um post com chamadas com ideias inatas, vamos dizer assim, né, com as próprias lembranças, reminiscências que ele trazia das outras reencarnações, justamente sobre a teoria da relatividade de Einstein. Isso com 12 anos, fez lá toda uma consideração a respeito do trabalho de Einstein. Já aos 14 anos de idade, ele começou um doutorado de física quântica e se tornou, aos 14 anos também, enquanto fazia o seu doutorado, professor adjunto. Com 14 anos de idade, eu mal sabia somar, subtrair e tudo mais. E esse exemplo, né, o Jacob, ele estava já fazendo doutorado em física quântica, sendo professor adjunto. Ou seja, isso é o natural? Não é o natural. São as ideias inatas, ou seja, são justamente esse patrimônio intelectual que os espíritos trazem para justamente também ajudar no processo evolutivo do planeta, ajudar no desenvolvimento intelectual, ao mesmo tempo também que sempre para esses espíritos é uma oportunidade de redenção, de crescimento, não só na parte intelectual, mas também na parte moral, né? Então, os espíritos respondem a Kardec que é a lembrança do passado, ou seja, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Ela pode até lembrar das ideias, mas não tem, muitas vezes, a consciência de como aquilo se deu. Donde queres que venham tais conhecimentos, o corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Ou seja, cada encarnação a gente está de uma forma. Agora eu posso estar como homem, na próxima eu posso estar como mulher, hoje branco, amanhã como negro, hoje espírita, amanhã como católico, enfim, isso tudo vai mudando, mas o espírito imortal, ele sempre continua. As nossas roupas, isso aqui é sempre passageiro, a gente sempre está trocando. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, qual era a camisa que vocês estavam usando no estudo de quinta-feira passada? Provavelmente a gente nem vai se lembrar, né? Assim, pelo menos os homens, a maioria acredito que não se lembre. Aí, de um ano atrás, com certeza a gente não lembra. Se eu falar assim, o que a gente fez ontem, detalhadamente, a gente já não se lembra corretamente. A Cicilinha, eu tenho certeza que ela não sabe direito. Então, são as memórias que são ainda muito fracas, muito superficiais. E eu não estou nem me referindo à questão justamente do Santo Agostinho, quando ele fala assim, do final do dia a gente entrar em revista daquilo que a gente fez, do que a gente acertou. Não, eu estou falando simplesmente dessas lembranças do que a gente fez ao longo dos nossos dias. Mas é interessante também, porque quando a gente percebe da seguinte forma, poxa, essas coisas corriqueiras, banais do dia a dia, a gente pode até não se lembrar, mas a gente tem algumas coisas que simplesmente a gente lembra sem querer lembrar. Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês, olha, o que vocês estavam fazendo no 11 de setembro? A maioria que com certeza vai lembrar onde que estava, o que aconteceu e tudo mais. Onde que você estava quando, sei lá, algum familiar desencarnou? A gente se lembra. Por quê? Isso pode não estar fácil acesso, mas a questão emotiva, a parte que nos liga, que nos prende a atenção pela emoção, isso desperta em nós essa lembrança. E aí a gente começa a se lembrar, não, no 11 de setembro eu estava na escola, eu estava no trabalho, conversando com fulano de tal, e aí começa a clarear e a relembrar todos aqueles pontos. Por quê? Porque temos justamente essa conexão emocional com aquela lembrança. Às vezes, o atentado lá do 11 de setembro, a gente nem queria gravar, mas como é uma coisa que chocou e que marcou todo mundo, a gente se lembra de onde estava, com quem estava, como estava, o que estavam falando. E assim é o processo também conosco. Se eu tentar lembrar de algumas coisas, eu não vou conseguir. Mas os espíritos, através também das manipulações magnéticas, e até mesmo o processo de hipnose, né, a gente vê também isso lá no livro, agora eu me esqueci, algum livro do André Luiz,
onde os espíritos são levados lá, e aí eles, através do próprio hipnotismo, vão recordando, né, vão puxando quem foram as pessoas, o que tinha acontecido, quem elas tinham que reencontrar, puxando, vamos dizer assim, a ficha dela, para poder saber orientar e dar o caminho correto. Então, isso tudo acontece. Da mesma forma também que acontece nas reuniões mediúnicas, quando vem algum espírito, poder conversar ali com o doutrinador, com o dialogador, que está coordenando a reunião. Porque às vezes ele é trazido para lá e não se lembra de vida passada, não se lembra de ninguém, está ali completamente perdido e tudo mais. E aí começa a conversar, os espíritos começam a ajudar na parte de passes, no magnetismo, e começam a despertar nele essas lembranças emocionais. Até que ele se lembra, por exemplo, de uma pessoa que ele amava muito, de uma irmã de caridade que ele tinha muita admiração e que o ajudou muito. Alguma lembrança positiva que vai o ajudar naquele instante para que ele seja mais receptivo, para que ele esteja mais tranquilo, para que ele receba de fato a orientação. Então, a gente pode até não lembrar superficialmente, mas isso fica armazenado, fica processado lá no nosso perispírito. E aí os espíritos superiores, eles vão acessando através dos recursos que eles têm para nos ajudar a também, se for o caso, lembrarmos disso, né? Lembrarmos do que vai ser útil e necessário ao nosso progresso, ao nosso desenvolvimento. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes, ou seja, o espírito ele pode perder alguma dessas faculdades que ele já desenvolveu? E aí os espíritos respondem, sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal, ou seja, não fez um bom uso daquele talento. Lembra das parábolas do talento? Jesus confiou a cada um talento, 3, 5, e deu a cada um esse talento para poder cuidar e multiplicar. Aquele que não cuidou, que usou mal o recurso, o que aconteceu no final? Servo insensato. Jesus, o Senhor vai, pega até aqueles talentos que foram a eles confiados e passa para aqueles que multiplicaram o talento. Mas olha o que os Espíritos vão esclarecer. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Ou seja, se por um acaso eu tenho uma paixão pela música, me desenvolvi em diversos campos artísticos, sei tocar vários instrumentos, contribuí muito pelos instrumentos, mas o problema que eu tive com a arte é que eu adorava aquela vida boêmia, adorava aquelas bebidas, ficar ali impregnado de bebida alcoólica, por exemplo, com amigos e tomando um vinho, fazendo alguma coisa assim, mas ligado à arte, fazendo produções e tudo mais. Só que aquela música, aquela arte, ela pode ter gerado em mim consequências equivocadas pela associação à bebida alcoólica, por exemplo, ou ao uso de drogas, entorpecentes, e por aí vai. É só um exemplo esdrúxulo para tentar ajudar na compreensão. Ou seja, o uso da arte, pela minha escolha também, ao invés de procurar bons ambientes, me deixei levar numa vida e hábitos que não são edificantes. Então, pode ser que numa próxima reencarnação, para que eu ainda saiba como lidar com tudo isso, o meu aprimoramento ao campo das artes, o meu devotamento à música, pode ser que ele seja adormecido. Pode ser que na próxima encarnação eu venha sem saber tocar um instrumento sequer, sem saber, afinal, um violão, sem ter nenhuma conexão de saber sinfonia, saber nada. Por quê? Para que eu tenha capacidade e condições para mim, se for o caso, me reajustar com a questão da bebida ou em outra área da minha vida. E aí, mais tarde, com as condições necessárias, já com tudo, vamos dizer assim, arrumado, aí eu posso ter, se for o caso, o contato com as artes novamente, para poder conjugar isso tudo e fazer, então, com que todos esses recursos e talentos que eu desenvolvi ao longo das reencarnações sejam usados unicamente
com devoção e em referência a Deus, né? Porque as obras, por exemplo, de Beethoven, os próprios espíritos na obra de André Luiz falam que são orações, na verdade, quando a gente escuta aquelas músicas e se deixa levar e conduzir. Ou seja, é a arte, é a música, é o belo, o sagrado, em comunhão com Deus. Então, a gente tem que saber utilizar esses recursos. A partir do momento em que esses recursos não são utilizados da melhor forma, aí, naturalmente, eles vão ficar adormecidos até que a gente tenha condições de usá-los da melhor forma possível, né? Luciano. Boa noite a todos, fala meu amigo Pedro. Não sou eu quem falei sobre isso, né, mas eu já ouvi muito o Divaldo relatar nas palestras dele que o escritor alemão, que nós conhecemos como Goethe, né, eu vou escrever o nome dele aqui, não sei se muita gente conhece, eu chamava, quando eu não sabia, eu sei muito pouco, sei menos ainda, mas quando eu sabia menos ainda, chamava de Goethe, né? Então, Goethe, né, ou pode-se dizer assim, ele foi um grande escritor alemão. E a obra dele, muito lida à época, né, o sofrimento do jovem Werther, né, inspirou, né, uma onda de suicídios à época do livro, né. E era uma obra, assim, dizem, né, quem leu, é uma obra muito apurada, né, uma obra de qualidade, mas que, pelo seu conteúdo também, inspirou muitos ao suicídio. E o Divaldo conta que, assim que Goethe chegou no plano espiritual, né, aquele domínio daquela arte, da escrita que ele dominava, e a obra dele, que culminou no suicídio de várias pessoas, né, muito arrependimento da parte dele no plano espiritual, de ter usado, né, uma faculdade, né, que é a faculdade da escrita, o dom da escrita, né, o entendimento disso, de uma obra que inspirou, por sua vez, muito suicídio também, né? Porque a gente observa que o Goethe, né, tem muitas leituras, né, das suas obras, tem peças teatrais, né, é um pensador que tem relevância, né, dentro do meio acadêmico, mas essa obra, sim, inspirou muito o suicídio. O Divaldo fala do arrependimento dele profundo no plano espiritual por ter escrito essa obra. É interessante esse caso, eu não conhecia, né? E vai de encontro aí também ao que o Kiko trouxe, né? Sobre a necessidade do arrependimento, porque é ele que vai ser a mola propulsora para que ele, no caso, né, possa aí começar um processo de reparação também de todo esse tormento e de tudo que isso foi gerado através das obras deles, né? Então, são os talentos que a gente tem que ter muita ciência, né? Sempre olhar os frutos do que está vindo daquilo, porque é eles que vão falar se está na direção correta ou não, né? Mais algum comentário sobre essa 220? Não? Então, a gente vai entrar na nossa última questão da noite de hoje, que é justamente a 221, para a gente fechar esse tema. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Ou seja, na verdade, esse sentimento de Deus, né, esse sentimento de que existe algo além de nós que rege e governa tudo isso, ele não é exclusivismo da doutrina espírita, né? Ele é inato, é uma lembrança que a gente tem muito antes, né, desde os nossos primórdios. E é muito interessante porque quando a gente olha tanto no Velho Testamento, quanto na doutrina espírita, quanto no Evangelho ali de João, por exemplo, todos eles, quando eles começam ali, eles se referem ao princípio, né? Então, lá na Gênesis, a gente, né, no Velho Testamento mesmo, está lá assim, no princípio Deus criou, e aí ele começa toda a narrativa. No livro dos Espíritos, começa lá falando, olha, o que é Deus, né? Já começa lá direto entendendo a divindade. Já no Evangelho de João, a mesma coisa, começa lá com o princípio. Então, isso tudo está ligado porque isso já é inerente, né? Já é uma questão que a gente traz não só da última encarnação, mas como dizem os espíritos, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar.
mas o orgulho amiudamente abafa esse sentimento. Ou seja, aqueles que se dizem, fugiu o nome da palavra daqueles que não acreditam em Deus, ateus, eles são muitas vezes, na maioria das vezes, por orgulho, por não querer dar o braço a torcer, ou por, às vezes, não conseguirem, vamos dizer assim, se encontrar em nenhum tipo de corrente filosófica, de pensamento e tudo mais, para poder justamente se falar assim, olha, eu sigo a doutrina espírita, eu sigo o catolicismo, eu sigo o judaísmo, enfim, qualquer rótulo, vamos dizer assim. Então, isso, na verdade, é um princípio que nós já conservamos há muito tempo. E aí, Kardec ele vai destrinchar isso e ele pergunta, serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? E aí os espíritos respondem, essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo por que em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Então, este é um dos princípios da doutrina espírita. Sempre que um ensinamento chega, ele, na verdade, tem sempre que chegar por vários médios. Então, um médium recebe uma comunicação ali, falando, dando uma orientação em um certo sentido, aí passa um tempo, chega um outro médium diferente, e dá uma outra comunicação também, mas nesse sentido, pode até ser com outras palavras, revestida de uma outra forma, mas o fundo é a mesma coisa. Então, essa ideia, essa verdade, ela é sempre espalhada. Assim foi a codificação espírita, a codificação da doutrina espírita. O Kardec, ele recebia mensagens de diversos pontos do mundo, de diversos médiuns diferentes. E aí, o que ele foi fazendo? Ele, como pedagogo, ele foi recebendo essas mensagens, filtrando o que era verdadeiro ou não, filtrando o que era útil, organizando e modelando, vamos dizer assim, toda essa obra, para poder, então, condensar aí nos livros e organizar o que nós temos, a filosofia, a doutrina espírita. O que é uma doutrina, né? É justamente uma filosofia, uma ideia de pensamentos. Então, ele organiza, codifica tudo aquilo para que a gente possa compreender. É interessante que eu não tinha reparado isso ainda, mas, e aí eu não vou saber de falar das datas certas, mas recentemente um amigo que me chamou a atenção disso. Ele falou assim, olha, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado no ano tal. Vou dar um exemplo aqui, 1865. Tem mensagens que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, umas que foram recebidas em 1861, outras em 63, outras em 64. Eu não sei a data certa, mas é só para mostrar que, assim, foram datas completamente diferentes e que Kardec, ele recebia as mensagens e falava assim, olha, isso aqui vai dar para aproveitar, isso aqui, de fato, está batendo. E aí ele deixava ali de canto, até depois organizar e publicar todo esse livro com todas essas informações. Então, esse conhecimento, ele está esparramado por toda parte. Por isso que não tem nada de exclusivismo da doutrina espírita, ela vem simplesmente rasgar o véu daquilo que ainda não tinha e que Jesus não podia falar à sua época, né? E aí continuam os espíritos, deixa eu abaixar aqui. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Nós já vimos, nas questões anteriores do Livro dos Espíritos, justamente a parte onde eles nos elucidam que a vida verdadeira é a vida espiritual. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. A parte material aqui da Terra, ela é simplesmente uma parte transitória. A matéria, ela sempre tem prazo para acabar. Nós vemos aí os planetas, as estrelas, eles são criados e aí, passado um tempo, explodem, se dissipam e vão retornar ao fluido cósmico universal. Então, um dia, o planeta Terra ele vai se acabar também. Isso tem data para acabar, porque é matéria. Essa matéria vai chegar um momento que ela vai se transformar em outra coisa, vai retornar ao fluido cósmico universal. Quando se dará isso, só Deus sabe. Mas isso, de fato, vai acontecer. Agora, naturalmente, tudo isso é uma cópia muito imperfeita ainda
do que nós temos no mundo espiritual. Tudo aquilo que nós conhecemos como ciência aqui no planeta Terra, no plano espiritual, eles já estão muito mais avançados, já estão muito mais, vamos dizer assim, evoluídos nessa parte. Até mesmo a parte da treva, vamos dizer assim, daqueles que ainda se comprazem com o mal, em termos de tecnologia e de inovação, eles estão cerca de 50 anos à frente daquilo que nós conhecemos aqui na Terra. Então, o plano espiritual é sempre o plano verdadeiro, é onde nós vivemos de fato. E o plano o plano corporal, vamos dizer assim, é onde nós vamos encontrando a oportunidade da nossa própria redenção. E aí nós vamos sendo direcionados justamente aos planetas que vão condizer com a nossa faixa vibracional, com aquilo que nós estamos em sintonia com o globo terrestre. Então, por exemplo, aqui, no princípio, todos nós sabemos que recebemos aí, né, elucida no livro Caminho da Luz, vários capelinos, né? Então, eles vieram para cá porque eles tinham um progresso intelectual muito grande, o progresso intelectual estava muito à frente do que nós tínhamos aqui no mundo primitivo, então eles foram trazidos à Terra para nos ajudar nesse progresso intelectual, ou seja, obviamente também, eles nos ajudando intelectualmente, precisariam avançar do ponto de vista moral, né? Eles tinham esse compromisso. Mas aí a gente consegue entender por que esses povos, né, que estavam aí espalhados em diversas segmentações, por exemplo, os egípcios, a gente até hoje não consegue entender como que eles fizeram naquela época as construções daquelas pirâmides. Elevando pedras que pesam toneladas, como que eles fizeram aquilo? Como que eles cortaram? Como que eles alinharam? Faziam transplante de córnea, os egípcios, há sei lá quanto tempo atrás. Então, são todos processos que hoje, com a ciência que a gente tem hoje, a gente olha e fala assim, poxa, como que eles conseguiam? Porque tinham esse avanço tecnológico. E aí, naturalmente, eles se perderam no meio do processo, mas nem todos, porque Bezerra de Menezes também era um capelino, né? E aí, aqui na Terra, ele conseguiu, através das reencarnações, na sua última encarnação como Bezerra de Menezes, ser completista, ou seja, aprendeu tudo que tinha que aprender, passou em tudo, vamos dizer assim, tá nota 10, foi aprovado. E aí Maria de Nazaré falou assim, olha, meu filho, agora tá tudo certinho, já foi aprovado. Você pode ir para um outro globo, né, um globo mais evoluído. E aí Bezerra fala com a Maria de Nazaré o seguinte, olha, eu agradeço muito o convite, mas se a senhora permitir, eu gostaria de continuar na Terra, em tamanha gratidão que eu tenho pela Terra, porque é aqui que eu consegui minha redenção. E eu gostaria de continuar, se for permitido, enquanto houver uma lágrima de sofrimento aqui na Terra, eu quero continuar aqui na Terra, para poder justamente ajudar a esses espíritos que ainda sofrem e choram aqui. Ou seja, olha a grandeza desse espírito, por isso que é completista. E aí a gente entende uma mensagem que tem de Emmanuel, que ele fala assim, olha, voltarás um dia por amor. Ou seja, hoje aqui, na condição que nós estamos, a gente fala assim, eu ficar aqui nesse mundo de provas e expiações, cruz credo, eu quero ir logo para o mundo de regeneração, e de preferência já ir lá para o ditoso, para o mundo felizes, ficar lá sem mal nenhum, só vivendo bem e tudo mais, é o pensamento atual. Mas provavelmente, quando nós tivermos condições e permissão para podermos viver nos mundos ditosos e felizes, provavelmente a gente vai ter alguém querido que também ficou para trás, ou que nós tenhamos gratidão por tamanha pela pessoa, ou pelo planeta, que a gente vai falar assim, olha, acho que eu não vou querer ir para o mundo ditoso e feliz, não. Eu vou preferir continuar meu trabalho no bem, até que todas as pessoas possam ter essa mesma felicidade que eu hoje posso experimentar. Porque aquilo que é tão bom para a gente quer compartilhar. Quando a gente fica sabendo de uma coisa boa, a gente corre logo para falar para os amigos, olha, está acontecendo isso, olha que coisa boa, ou então faz isso, faz aquilo. A gente quer compartilhar com as pessoas que a gente ama, com as pessoas próximas a nós. Da mesma forma, é com a doutrina espírita. A partir do momento em que a gente começa a compreender todas essas questões sobre a imortalidade da alma,
sobre as múltiplas reencarnações, sobre aquilo que nós vamos herdar de nós mesmos, a gente começa a compartilhar com os outros. Mas aí vem aquela história, evangelizar sempre, mas, se necessário, usar as palavras. Então, o nosso exemplo vem sempre através das atitudes. E aí, em último caso, como último recurso, a gente usa as palavras para poder mostrar ao outro aquilo que nós já conhecemos, que já estudamos. Porque na doutrina espírita não tem de nada, não tem nenhuma novidade, vamos dizer assim. A própria questão da pluralidade das existências, isso já é antigo, como eu disse. Já está lá em Moisés. No Levítico, o que tem lá? Tem a proibição de falar com os mortos. Era proibido consultar os mortos. Ou seja, se era proibido, primeiro porque os mortos não morriam, na verdade, né? A vida continuava. Então, para proibir, é porque, de fato, a morte não existia. Continuava de uma outra forma. Proibir, então, isso já era um fato. Isso o pessoal já sabia. O segundo, mas proibiu por quê? Proibiu por conta do abuso. Porque, por que a gente proíbe alguma coisa? Fala assim, olha, nessa via é proibido andar acima de 100 km por hora. Porque sabe que se andar acima de 100 km, vai abusar e provavelmente não vai conseguir fazer uma curva, vai capotar o carro e vai sofrer um acidente. Ou seja, vem justamente por conta do abuso. Por isso tem a proibição. Então, isso naquela época já existia. E aí Moisés fala, olha, é proibido consultar os mortos. Mas era proibido porque nós não tínhamos maturidade suficiente para fazer esse intercâmbio com o mundo espiritual. Porque ainda nós não estávamos preparados para isso. Não tínhamos condições evolutivas para isso. Porque vai chegar um momento, aqui na Terra mesmo, que nós vamos conversar por telepatia, assim como acontece no mundo espiritual. Isso quando, de fato, já não ocorre com a gente mesmo. Às vezes a gente fala assim, nossa, tem que mandar mensagem para a Celinha para perguntar sobre o estudo da noite de hoje. E aí ela vai e me fala, olha, vou conseguir participar de noite e tudo mais. Ou seja, ela pensou em mim, eu pensei nela, e a gente conversou, mas o WhatsApp só chegou depois que o nosso pensamento já tinha conversado. Ou seja, conversamos por como? Por telepatia. Isso já aconteceu aqui com todo mundo. A gente fala assim, eu vou ligar no fulano de tal. Tem tanto tempo que eu não converso com ele, e aí, de repente, o telefone toca. A gente está andando na rua e fala assim, nossa, que saudade do ciclano. E aí vai, quando vê, tromba com ele na rua. Ou seja, é pensamento. Isso tudo já é nosso. Cabe a nós aprendermos a utilizar. Porque a partir do momento que a gente usa mal um talento, um recurso que nós temos, a gente viu na noite de hoje, o que acontece? Eles vão ficar momentaneamente, vamos dizer assim, adormecidos, até que a gente tenha a capacidade aí de usar bem esses recursos, né? Bom, vou deixar para vocês, então, se vocês têm algum comentário sobre essas questões, porque essa é a última questão. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta ou alguma consideração. Kiko? Ô Pedro e pessoal, essa última questão aí, né? Eu fiquei olhando os motivos para se negar, né? Muitos encarnados negam que o espírito é imortal, negam a dimensão espiritual, são materialistas, né? E os motivos são a soberba, o orgulho, a vaidade, a ignorância, que traz a superstição, né? Não tem o apego à matéria, né? Próprio dos materialistas, né? Mas não é para ter mesmo, os espíritos foram sábios na resposta, né? Porque quem é materialista e tem apego à matéria, ao corpo físico, né? Porque, como você disse a respeito da proibição de falar com os mortos, de se comunicar com os mortos, né? Ora, se eu tenho apego à matéria e disfarço da dimensão espiritual, é porque eu não quero largar esse corpo, não quero largar a matéria e sei que vou largar, né? É como uma frustração e acaba sendo um atestado. O materialista atesta de que ele
tem a certeza, a ideia inata de que o espírito é imortal e o que ele não quer é largar esse corpo. Como aquele empregado que está no ponto de ser demitido e não pode perder esse emprego de jeito nenhum, não é mesmo? E é muito interessante essa parte que você trouxe sobre o apego ao materialismo, porque a gente vê como que a matéria ela mexe com a gente mesmo, né? Por isso que a Alcione também foi tão recomendada quando ela ia reencarnar. Falou assim, olha, tem certeza que você vai lá para o meio daquele corpo físico tão denso e tudo mais? Porque a gente tem vários níveis de apego, né? Então, quando a gente olha assim e fala assim, poxa, eu sou apegado, sei lá, a essa blusa aqui. Então, a gente já tem consciência sobre esse apego. Só que tem várias outras coisas ainda, vários outros tipos de apego, vamos dizer assim, que nós nem sequer temos consciência que ainda somos apegados. A gente ainda não conseguiu alcançar, não está isso claro para nós. Então, para ficar mais fácil, vou dar um exemplo. Clara de Assis, uma vez, foi encontrar com Francisco de Assis. Estavam lá conversando, eram sempre muito amigos, conselheiros uns dos outros. E aí, o Francisco de Assis estava muito preocupado, porque ele já tinha fundado a ordem dele, e a ordem sempre foi um motivo muito claro, né, da simplicidade, da humildade, né, de tudo aquilo que nós conhecemos como ideal dos franciscanos. E aí ele estava muito preocupado, né, e estava desabafando com ela, porque ele disse a ela, né, olha, eu estou ficando muito preocupado com tudo que está acontecendo na minha ordem. As pessoas estão desviando do propósito certo, elas estão pensando de uma forma e agindo de outra, as coisas não estão como eram no início, não está do jeito que o propósito pelo qual eu fundei essa ordem, dos votos de pobreza, de castidade, enfim, não estava mais daquela forma que eu tinha idealizado. E aí ela ficava rindo para ele e falou assim, ah, meu filho, desapega. E aí ele virou para ela e falou assim, ué, mas como assim? Desapega? Meu filho, Francisco, deixa eu te falar uma coisa. Essa obra não é sua. Essa obra é do Cristo. Você está simplesmente tocando, está ali ajudando, elucidando, amparando, mas isso não é seu. Esse trabalho não é seu. Esse trabalho é de Jesus. E aí ele caiu na ficha de que assim, ele estava preocupado com várias situações que, na verdade, a obra não era dele, a obra é de Jesus. Então, olha o nível de apego de um Francisco de Assis com Clara de Assis. Quem dera se eu tivesse esse nível de apego, né? Eu ia estar sorrindo de orelha a orelha. Mas percebe a depuração, vamos dizer assim, que o apego ele vai tendo? Ou seja, era uma obra material, uma congregação, vamos dizer assim, que ele estava coordenando e que estava apegado àquilo, mas aquilo de fato não era dele. De fato, aquilo era de Jesus. Tanto é que quando ele desencarna, a obra continua. Então, são os níveis que a gente vai tomando de consciência que vai depois, naturalmente, com o caminhar, desapegando, deixando isso para trás e nos apegando com o que de fato é nosso, aquilo que de fato é nossa herança, são os conhecimentos amealhados, os sentimentos desenvolvidos, os amores compartilhados. Isso vai estar sempre com a gente e a gente vai carregar em toda parte. Então, enquanto a gente estiver na matéria, que a gente saiba a cada dia nos despir do orgulho, da vaidade, do apego, da ambição, porque isso, na verdade, só é sarna que a gente arruma para poder coçar, né? É isso, Celinha. Tá entregue. Muito bom, Pedro. Muito obrigada. E agora eu acho que você